Olá, eu sou o Celso Batista da Universidade da Luz. Nós temos gravado uma série de vídeos, todos eles relacionados com o autoconhecimento, como forma de contribuição e compartilhamento de conhecimentos que permitem a você construir uma consciência superior e determinar a sua própria autonomia diante da vida. As pessoas normalmente acreditam que a autonomia não é uma coisa que pode acontecer, que nós dependemos de Deus, que nós dependemos das circunstâncias, que nós dependemos de uma série de coisas. Mas dentro desse processo que nós chamamos de existência, você tem uma série de possibilidades ainda não exploradas em relação ao seu próprio ser, ao que você é, como ser espiritual, como essência divina. Então, nós estamos explorando exatamente essas possibilidades não aproveitadas e não conhecidas do ser humano. Uma das coisas que mais prejudicam a experiência da vida de um ser humano é o sentimento de culpa, o pensamento de que nós cometemos muitos erros, de que nós somos pecadores, de que nós somos pessoas cheias de problemas relacionados com a lei divina. O que acontece com a lei divina é que ela está inserida em cada um de nós. Nós não estamos separados dela. E funcionamos justamente por causa dela. Funcionamos bem ou mal, mas funcionamos por causa da lei divina que está gravada em nós. Cada palavra, cada conhecimento, cada conceito que você absorve e que incorpora às suas atitudes, ao seu modo de olhar, ao seu modo de ver, ao seu modo de ser, ao seu modo de falar, representam inserções de programações espirituais. O que quer dizer isso? Significa que você está inscrevendo leis espirituais em seu próprio ser. E elas passarão a ser dominantes dentro das suas atitudes, porque tudo que você fizer estará absolutamente vinculado aos conhecimentos, aos conceitos e às crenças que você aceitou, que você acolheu. Então, nós temos aí algumas questões muitíssimo interessantes. Nós fomos programados no início, quando nós não tínhamos consciência de nós mesmos como seres espirituais, e dentro dessa programação foram inseridas algumas palavras que nos motivam, que nos dão vontade de crescer e nos multiplicar. E esse crescimento que nos motiva a agir, que nos leva a tomar iniciativas, ele está em conformidade com a lei do progresso, com a lei da expansão, com a lei do crescimento, com a lei do desenvolvimento, com a lei da evolução. Isso é natural do ser e ninguém está dispensado de viver a experiência utilizando esse recurso da vontade. Ela tem vários desdobramentos, entre elas o querer, o sonho, o desejo e assim por diante. Mas, dentro das nossas programações normais, nós colocamos muitas coisas, muitas palavras, que acabam resultando em experiências danosas, tristes, dramáticas, sofridas para nós, e nós não temos a compreensão das razões por que isso aconteceu. Então, compreender isso facilita viver, torna a vida algo mais sob o nosso controle, algo mais dependente de nós mesmos, e os acontecimentos já poderão não ser tão ruins quanto têm sido, ou tão desastrosos quanto têm sido, ou tão tristes quanto têm sido. O que nós precisamos começar a compreender é que nossas informações, as que nós recebemos e as que nós transmitimos, são fontes de energias que pulsam dentro de nós e que influenciam a nossa vida. Então, quando incutiram em nós a ideia de que nós somos pecadores e que nós cometemos erros, era para nós descobrirmos, ao final de muitas experiências, que todas as experiências eram absolutamente necessárias, inclusive aquelas que nós chamamos de erradas, inclusive aquelas que nós chamamos de pecaminosas,
inclusive aquelas que trouxeram dificuldades e problemas para nós, porque todas as experiências repercutem em nosso ser como discernimento, como luz interior, como capacidade de distinguir aquilo que é conveniente daquilo que não é conveniente, aquilo que é bom daquilo que é ruim, aquilo que nos dá encantamento, prazer, alegria, contentamento, satisfação, aquilo que nutre a vida, daquilo que não nutre a vida e que produz o contrário. Então, de uma certa forma, você, ao absorver informações de teor negativo, informações negativas, que são matérias-primas para a produção de realidades negativas, de sofrimento, de dor e tristeza, você está obedecendo à programação divina que transforma um ser do máximo negativo, no máximo positivo, até que ele consiga se centralizar num ponto de neutralidade, podendo distinguir claramente quais são as opções e vertentes e variáveis das ações, dos pensamentos, das palavras, das atitudes, que são mais interessantes para ele. Então eu queria te dizer o seguinte: você fez muitas coisas das quais você se arrepende. Você fez muitas coisas pelas quais você se considera uma pessoa errada. Mas o que eu quero te dizer a respeito disso é que foi absolutamente necessário que isso acontecesse. Se isso não acontecesse, você não conseguiria hoje, nem nunca, distinguir aquilo que é conveniente do inconveniente. Você não teria discernimento e você não teria a liberdade de ser o que você quiser, inclusive de repetir os erros quantas vezes você quiser, ou não mais repetir, se assim você preferir. Então, sem errar, você não tem condições de entender o que é certo. Sem fazer as coisas que lhe parecem erradas, você não consegue dar uma medida justa, dar o valor, dar a importância para aquilo que realmente tem importância, para aquilo que tem significado, para aquilo que é eterno, para aquilo que vai permanecer para sempre. Então, antes de tudo, eu quero te dizer que você, segundo o olhar dos planos espirituais da vida, dos céus, que a gente pode chamar assim, dos seres divinos superiores, você não é pecadora, não é pecador, não cometeu erro, não errou, você apenas experimentou ser. E teve consequência tudo que você experimentou, você sentiu, portanto, nada mais há. A vida não vai mais cobrar de você absolutamente nada, por mais nada, em tempo algum, porque a consequência daquilo que você fez já é o próprio pagamento, já é a própria recompensa, já é o próprio castigo por ter feito. Então, não se incomode mais com as coisas que antes você se preocupava muito, crendo ser coisas erradas que você já fez. E, obviamente, você não vai se esquecer de que nós estamos sujeitos a uma energia que, quando colocada em movimento, cria um campo eletromagnético. Ou seja, nós estamos debaixo dos efeitos da lei de causa e efeito, que é a mesma lei de atração. De tal forma que qualquer coisa que você faça vai gerar uma ação no sentido contrário em direção a você. Você vai viver a experiência por ter usado esse ou aquele conhecimento, esse ou aquele conceito, essa ou aquela crença, por ter agido dessa ou daquela forma. E tendo sofrido as consequências, não há mais nada com que se preocupar, não há sentimento de culpa para guardar, não há remorso, não há arrependimento, não há que ficar se culpando por ter feito isso ou aquilo com alguém ou com qualquer outra pessoa, porque o que aconteceu era absolutamente indispensável que acontecesse, não poderia não acontecer, e isso tem uma base, que eu estou te falando, não são palavras minhas, isso tem uma base nas informações do Cristo, do Evangelho. O Cristo disse que, em uma certa parte do Evangelho, dizendo o seguinte: vosso Pai sabe do que necessitais antes que vós lhe peçais.
Então, as nossas necessidades de criar experiências, de gerar experiências, são conhecidas da natureza divina que está dentro de nós, que é imanente. Ela mesma nos induz à ação com base nesses valores negativos, conceitos negativos, crenças negativas, para que nós tenhamos uma medida de valor, nós saibamos compreender o significado, entender quais são as energias que nós movimentamos, o que é possível sentir a partir daquilo que nós experimentamos, para que nós então tenhamos a convicção, a certeza absoluta do que é que nós preferimos ser, de como é que nós preferimos ser e de como nós preferimos nos expressar. Você não poderia ter evitado e não poderá evitar ainda alguma experiência negativa cujos conceitos, cujas palavras, cujas atitudes ainda fazem parte de você. Mas compreenda, são necessárias, indispensáveis, jamais vão deixar de acontecer enquanto existir um conceito errado, enquanto existir uma crença errada, enquanto existir uma coisa negativa dentro de você. Isso eu estou falando certo e errado e negativo, tomando por base que o nosso propósito na existência é nos aproximarmos da perfeição e termos em todas as experiências o melhor sentimento, provocando um acúmulo, a geração e um acúmulo da energia vital, de tal forma que ela sobre em relação às nossas necessidades e nos dê a condição de imortalidade. O que acontece com as pessoas que se sentem ainda vinculadas ao processo de morte é que, sendo seres espirituais, animando um corpo, o que dá para distinguir com clareza quando há uma pessoa morta, ela está sem o espírito, ela está sem a natureza essencial e divina dela ali dentro daquele corpo. Então o corpo fica imobilizado, o corpo perde a vinculação da união das células, os órgãos se decompõem e ela morre. Então o ser é a essência. Então a ideia de morrer está vinculada à energia negativa. Você não tem energia positiva acumulada para permanecer vivo como um ser integral, com condições de ter um corpo de luz, um corpo iluminado, quando você deixar esse corpo, quando você encerrar o ciclo da existência carnal. Então, não tendo, você tem que incorporar outra vez. Isso que as pessoas chamam de processo de reencarnação é a incorporação do espírito em nova matéria. Não diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, que a palavra é matéria, a palavra corresponde à matéria, então é isso. O seu próprio corpo espiritual, por não ter condições de produzir um corpo de luz, em condições de viver na dimensão de luz, ele então produz novamente um encapeamento, você vai ser revestido outra vez pela carne, para poder criar a sua própria luz e chegando às condições, né, do encerramento da experiência da existência, você tem um corpo de luz capaz de permanecer vivo além do ciclo de nascimento e morte. Por causa disso, então, você tem essa consciência de que pode morrer, mas você precisa compreender que a morte, você pode se livrar dela nessa circunstância, alimentando-se de energia positiva, de energia de satisfação, energia de prazer, dando a você energia vital além da necessidade da existência. Quando você fizer isso, então você vai permanecer vivo quando o seu corpo desfalecer, quando o corpo tiver a validade vencida, e você então deixará o corpo antes que ele faleça. Você sai do corpo antes que ele morra. Então você não verá a morte, porque terá chegado em você o reino de Deus com poder. Essas são as palavras do Cristo. Mas existem outras palavras que o Cristo disse a respeito disso, e nós vamos ver isso mais à frente. Bom, nós sabendo agora que nós temos que fazer a nossa alimentação espiritual para que o corpo se
encerrando a sua validade, ele se desfaça e a gente continue vivo, conquistando a imortalidade, então uma das coisas que nós vamos ter que começar a nos livrar desde agora é o sentimento de culpa, é o pensamento de que nós estamos errados. Nós estamos vivendo as experiências que nós precisamos viver para que o corpo de luz surja dentro de nós. Então nós podemos começar a tirar essa carga, tirar esse peso de cima dos nossos ombros e nós nos sentirmos culpados por ter feito alguma coisa errada. Nós não temos condições de evitar aquilo que deve acontecer para gerar a experiência que vai criar a iluminação interior. Portanto, nós não somos de fato culpados por nada, ainda que nós tenhamos feito alguma coisa que a gente pode considerar de terrível, mas mesmo isso gerou a experiência da iluminação no seu interior. Então, nós devemos saber que nós não fazemos aquilo que nós queremos, porque nós ainda não somos capazes de resistir à tentação, porque nós ainda temos pouco nível de resiliência, é a resistência à tentação. Então sentimos uma tentação para agir, uma indução para agir, e agimos contra a nossa vontade, contra o nosso querer, contra o nosso caráter, e até mesmo com aquela sensação de não querer de jeito nenhum, mas a gente age a si mesmo. A gente acaba fazendo aquilo sem querer. Então eu estou dizendo para você que todos nós, sem exceção, agimos por indução das energias internas. Nem sempre só pela nossa vontade ou só pelo nosso querer. Muito mais pela nossa necessidade do que pelo nosso querer. Bom, construir a resiliência, isso é possível a partir de alimentação espiritual. Informações construtivas, informações positivas, informações úteis, que agregam valor, que te contemplam com poder, com autoestima, com vontade, com força de vontade, com impulso para... Eu posso te dizer ainda que o próprio Cristo, através de uma recomendação, vigiai e orai, vigiai para que não caiais em tentação, e ele está dizendo para nós, está nos reforçando para que nós estejamos atentos ao que ocorre à nossa volta. Se nós estamos nos relacionando com uma pessoa e essa pessoa fala uma palavra que nos incomoda, que nos aborrece, que nos agride, que nos ofende, ou que nos perturba a mente, então nós devemos estar atentos para o que está ocorrendo e utilizar aquele recurso da humanidade que é raciocinar, pensar, levantar a hipótese de que o pensamento pode conduzir a uma atitude serena, uma atitude tranquila, uma atitude pensada, uma decisão consciente de qual seria a melhor ação para aquele momento. E o que você evitaria com isso é a baixa da sua vibração, você vai evitar que a sua vibração caia, você vai se manter alimentado por energias vitais e não por energias mortais, vai contribuir para a formação da consciência da imortalidade, vai ter energia suficiente para sobrar no final do dia e construir o seu saldo para o final da vida, para o final da existência no plano físico. Então, você tem que considerar que as palavras dos outros nos induzem, isso é verdade. Mas eu posso ter resiliência, que é a capacidade de resistir à tentação de reagir, de xingar, de gritar, de confrontar, de criar conflito, de me perturbar, principalmente de me perturbar com aquilo que a energia da palavra do outro contém. Bem, nós ainda temos que considerar que as nossas palavras têm poder. Elas têm poder sobre a vida, têm poder sobre nós, têm poder sobre os outros
tem poder sobre a realidade externa, aí até sobre o aspecto, o clima, o tempo, a sua palavra te dá uma noção exata do seu significado quando você a pronuncia. Portanto, a vida é sempre uma correspondência matemática daquela expressão mais comum que você tem, daquilo que você fala rotineiramente, do modo como vê as coisas rotineiramente. Existe um outro aspecto que nós devemos considerar, que a vida é um bem, é um dom divino. Se é um dom divino, nós devemos entender que tudo que está aí tem absolutamente uma razão de estar aí. Tudo que acontece tem absolutamente uma razão para acontecer. Tem um fundamento, é uma necessidade, corresponde a desenvolvimento, a progresso, a transformação, a iluminação. Portanto, nós somos assim incompetentes para julgar que a realidade divina possa conter algum erro, possa conter algum desajuste, alguma desarmonia. Tudo está ocorrendo como deve ocorrer, segundo as necessidades do Espírito em experiência que somos nós, cada um de nós. Então, pare de julgar Deus, pare de dizer que está tudo errado, que o mundo é injusto, que o mundo é violento, que o mundo é isso, que o mundo é aquilo. Cada experiência nasce de dentro de cada pessoa. Então, não há culpa da própria pessoa, porque a experiência é necessária para a iluminação dela. Isso faz parte da didática divina para todos os seres que são considerados filhos de Deus. Nós somos aprendizes da vida. Então, ainda temos que considerar, e sem nos esquecer, de que a necessidade fala mais alto do que a nossa própria vontade. A nossa força de vontade é pequena em relação ao poder das energias negativas que acumulamos durante milênios e que agora precisam se tornar experiência para criar o livramento, para criar a leveza, para criar a desmagnetização da Terra, da matéria, para nos liberar desse plano, né, onde a densidade nos torna extremamente limitados e quase que incapacitados para gerenciar um alto nível de poder, que é o que existe dentro de nós, em cada um de nós. Então, se as influências negativas que vêm da mídia, que vêm das outras pessoas, que vêm das palavras que estão circulando no meio mais comum, né, na massa, o elemento antígeno contra essas influências é nós nos motivarmos para o bem, é sentirmos compelidos para o bem, desejosos de servir, desejosos de fazer o melhor que nós podemos fazer em toda circunstância, independente de quem seja o nosso interlocutor, de nós preservarmos o nosso interesse, praticando as virtudes divinas que nós podemos enumerar para você, são honestidade, verdade, sinceridade, fidelidade, harmonia, paz e pureza. Se você praticar essas 7 virtudes divinas, se desenvolve em você poderes para resiliência, você se tornar defeso ou bloqueado para as influências negativas, para as energias negativas, para ficar imune contra todas as doenças, para ficar invulnerável contra todos os malfeitores, isento das tribulações da natureza, das intempéries da natureza. Portanto, a formação de poder ela acontece simultaneamente com a formação da imortalidade, da consciência da imortalidade. Então, a leveza é um dos princípios que você deve praticar. Então, as informações negativas que nos constituem precisam ser experimentadas, sim, para que nós tenhamos o perfeito juízo de valor daquilo, qual sentimento aquilo pode provocar, a repercussão no corpo físico, que é a doença, para nós podermos ter certeza absoluta de que não é isso que nós queremos. O que nós queremos é o oposto, é o antígeno, é aquilo que nos fortalece o sistema imunológico, que nos dá invulnerabilidade, que nos dá bloqueio contra males, que cria uma blindagem contra o sofrimento. Então, vejamos, o Cristo disse que é necessário que venha o mal. Contudo,
ao dizer isso, ele não isenta as pessoas que o fazem dos efeitos do mal que praticaram. Porque, na verdade, se não tiver o efeito e ela não tiver um sentimento, ela não tem juízo de valor, ela não tem como formar discernimento, ela não tem como mudar de atitude por convicção, por certeza absoluta de que só o bem é a única coisa que lhe convém. Então, é bom que você entenda, não se sinta culpado por nada. O que aconteceu com você, por ter feito alguma coisa que você censura, que você se opõe, que você diz que é pecado, que é isso, que é aquilo, já gerou a consequência. Você já pagou o preço por isso. Então, livre-se imediatamente de todo sentimento de culpa. Ponha as asas da leveza nas suas costas, ao invés da mochila de pedra, que é o sentimento de culpa. Eu espero que o vídeo possa ter contribuído para você, com o entendimento da vida, e até o nosso próximo vídeo.